Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um CQV, que é o Cidadania e Qualidade de Vida, um programa que fala da cidade, de cidadãos e da qualidade de vida. E hoje nós temos um amigo, um advogado com experiência de 26 anos, que já passou um pouco pela prefeitura e agora voltou como secretário, dando a sua contribuição, saindo do seu escritório já renomado na cidade e dando uma contribuição para o município numa secretaria que passa tudo pela secretaria, que é a da administração. Rafael Gustavo Coloda, para nós o Colodinha. Câmara 3, para te dar o teu oi inicial, pode tirar a máscara, né? Uma saudação então a todos os telespectadores, convite do amigo Glacir Gomes para estar com vocês nesse programa e esperamos contribuir, né? E ter um bom diálogo na entrevista. Com certeza. E daí, Colodinha, assim, um advogado já bem sucedido na cidade, tu gosta da coisa pública ou te convocaram assim, tu vai ter que vir aqui para nos ajudar? Como é que foi esse negócio? Digamos assim, a coisa pública para mim é uma paixão. Uhum. Não só pelo poder público, né? O que a gente tem dito em todas as falas, inclusive com colegas de trabalho, mesmo na administração, né? O pensamento também do prefeito, do vice. O público ele existe para servir uma sociedade. Eu tenho isso em mim já há muito tempo. Desde o tempo da escola, como presidente do Grêmio. De escola, Grêmio, cooperativa. Em Nova Milano, no Santa Cruz, era cooperativa escolar, depois no CNC, o Grêmio Estudantil. Né? Depois, na universidade, teve a FEI, e assim foi indo. Tu passou pela FEI também? Passei pela FEI. Fui presidente, fui vice-presidente, depois fui presidente da FEI, ali nos idos de 97, fui vice, 98 fui presidente. Depois participando de clubes de serviço, como o Rotary, né, que também participas. E, enfim, fundamos uma equipe de gincana lá, a Zoeira, também teve liderança aí. A OAB, né, acho que foi bastante marcante. Foi presidente ali, também, recentemente. Isso. Enfim, né, graças a Deus, assim, sempre teve missões para cumprir, né, e eu estou encarando essa ida para o município agora como secretário como uma missão para poder também servir a comunidade de uma outra forma agora, né. Espero que a gente consiga corresponder com as expectativas e entregar algo bom e positivo para a comunidade. Com certeza, tu é experiente, porque que a gente viu em dias anteriores, tu estavas com umas olheiras meio braba aí, o que houve aí? Era muito trabalho realmente? A gente está passando por um momento que ele é sui generis, né, na história da humanidade. Nunca na história, né? Essa pandemia, ela pegou desde antes mesmo de ir para o município, né, no lidar ali no escritório, lidar com o poder judiciário, lidar com as questões que acabaram surgindo em decorrência da pandemia, elas acabam exigindo bastante, né? E com certeza exige de vocês e com certeza exige bastante lá da gente também. Inclusive sábado e domingo tem umas missões. Inclusive sábado e domingo, porque os decretos muitas vezes do governo do estado eles saem perto da meia-noite e as pessoas ficam ansiosas porque afeta trabalho, renda e a própria interação social. E a gente tem estado bastante atento a essas modificações porque a parte dos decretos no município passa pela nossa secretaria, né? Vocês têm que receber do Estado e transformar para o local. Isso, e passar as orientações e tudo mais. Né? Envolve tudo, né? Desde o transporte, do comércio, da aula. Sim, isso. E assim, até aproveitando, né, a tua audiência, é um momento de bastante cuidado. As pessoas têm que se cuidar. Aqui assim a gente está numa distância com a máscara. Eu acabei tirando agora para fazer o programa, mas se não, sempre máscara, álcool, né? E é um momento que preservar principalmente a questão da família, né? E o trabalho, né? A manutenção da renda, do emprego das pessoas. Tomara que agora, né, com a vacinação, ela tenha êxito na aceleração e vacinação das pessoas, para que países já que tiveram uma quantidade de vacinação
substancial, já conseguiram baixar bastante os números, né? Para que na medida do possível a gente possa voltar para uma normalidade e conseguir concretizar, né, outras missões que a sociedade exige, enfim, né? E uma coisa que a gente viu, o próprio secretário aí da saúde, mesmo vacinado, querido Clarimundo, né, mesmo vacinado ali, a primeira dose, né, ele acabou contraindo a doença, né. Mas passa bem, né? Ele está se recuperando. Está na UTI, está em observação. Mas não está entubado, que é uma coisa... Não está entubado, mas está em observação. Todo mundo torcendo para que ele fique bem, né. O prefeito Pedroso também, né? O prefeito Pedroso aí contraiu a doença também, parece estar no TI, né? E, enfim, pessoas que são... No começo da pandemia a gente ouvia falar em números, né? E agora os números têm nomes. Então, quando os números têm nomes, né? Todo mundo já teve alguma situação na família, ou algum vizinho, ou algum amigo que, né? O meu pai mesmo contraiu a doença lá no início, lá no Ceará, que foi um período bastante conturbado. Vizinhos faleceram ali até de 9 anos. Olha aí. A situação é complicada, né? Tomara que a gente consiga dar a volta e passe por isso, né? E uma coisa que o pessoal não pode esquecer, né, Collor, é que mesmo eu estando vacinado, se eu tiver um contato com um que me passe, eu posso passar para outro ainda, né? Sim. É uma coisa que a gente tem que se cuidar ainda, porque é um período... Né? E a vacina, eu estava ouvindo ontem um depoimento de um médico, que ela não é que nem a polio, por exemplo, tu toma a polio e tu não pega mais a polio. Sim. Essa aqui, a gente ainda não sabe os resultados que ela vai dar. Acho que dá para comparar até com a da gripe todo ano, nós temos que renovar, né? Isso, principalmente o HN1, né? Isso, então pode ser, né, que essa a gente tem que também ir renovando conforme o tempo. Né? Porque é tudo muito novo ainda, né? Nem o tratamento não se tem ainda nada, né, de seguro ainda, né? Se fala em medicação, que alguns dizem que não, outros dizem que sim. É muita controvérsia. No... Agora, assim, o que é fato, né, é que o afastamento acaba diminuindo os números e quando tem uma aglomeração maior, os números acabam subindo. Né? E esse foi um problema de todos os feriados, né? Exatamente. Eu tenho o meu cunhado, o irmão da Aline, o Leonardo, né, e a minha cunhada, a Gabriela, que é casada com ele. Eles estão morando na Austrália. E lá eles fizeram um forte lockdown e hoje eles têm uma vida mais controlada, mas a Austrália controla fronteiras, é um continente que é uma ilha, né? Sim, mais fácil. Mais fácil de controlar. Então, a gente visitou eles, nós fomos para lá no final de 2019, mas hoje a situação está que eles não podem vir e a gente não poderia ir, né? Por conta dessa restrição de... E mesmo vacinados? Não é que não pode, né? Mas se tu vai, eles exigem, tem que viajar de primeira classe e tem que ficar um período de tempo... Quarentena, né? Em quarentena para depois conviver. Aí se torna... O Canadá tá igual, se torna inviável, né? Ficar no hotel 15 dias, 10 dias, sei lá. Isso, então... Mas lá eles tiveram esse afastamento. Claro, são realidades totalmente diferentes. O Brasil não teria como fazer isso, né? A estrutura social e econômica é diferente, a gente tem que respeitar também essa... Fronteira continental também é difícil. Fronteira... Né? Muita coisa, né? Então, Cláudia, hoje, assim, a tua secretaria é uma secretaria de muito movimento, porque tudo passa pela administração, né? Tu é praticamente o que passa as coisas para o prefeito e recebe de todo mundo, né? Como é que é essa loucura lá no dia a dia? Não, na verdade é assim, né? A gente leva a situação como um time, né? Então não tem... todos os secretários se dão bem, todas as secretarias estão em harmonia e todas as peças, elas têm que funcionar como uma engrenagem, né? Então tem o prefeito, o vice, né, que são os timoneiros dessa gestão e a gente trabalha bastante em harmonia, tanto com os outros secretários, como também com as equipes que a gente tem contato. É um desafio diferente, né? Foge um pouco daquilo que a gente está acostumado quando advoga, né? Mas está sendo um desafio, né? E acredito que a gente tem feito bastante trabalho mesmo, né? Com certeza, porque tudo passa por ali. A administração não adianta, né?
Ela não é uma secretaria, por exemplo, assim, de execuções, né? Exato. Porque, por exemplo, assim, quem trabalha com as obras, né, está entregando algo para o público, né? Quem trabalha com a saúde também está entregando um serviço ali público, mesma coisa, a questão da educação ou da assistência. Agora, a Secretaria de Gestão ali, junto com a Secretaria de Finanças, por exemplo, né? Elas são mais burocráticas, né? Tem a parte financeira, tem a parte de pessoal, planejamento, né? Também, que é com a Cris lá, meio ambiente, eles recebem projetos, é uma parte mais burocrática, né? Do que uma ação externa. Mas na nossa secretaria tem a parte dos recursos humanos, então todos os funcionários, né? Que são quantos hoje, no total? Em torno de 1.300, né? No total. Isso. Incluindo tudo, menos os terceirizados. Menos os terceirizados, né? Porque tem serviços que são prestados por uma empresa terceirizada, né? Tem os estagiários também, esses não entram na conta, né? Mas, enfim, servidores diretos aí tem em torno de 1.300. Uma grande empresa, né? Uma empresa substancial. Uma das maiores da cidade. Agora, no público, né? Uma característica que é diferente da empresa que compete, né? O público a gente tem que buscar colaboração, né? Então, os servidores, eles têm que colaborar para entregar algo positivo para a sociedade, porque não existiria, né, necessidade de ter os entes, né, federados, se não fosse para entregar algo concreto e palpável para a comunidade, porque o poder público ele só gasta recurso, produz muito pouco recurso, na verdade não produz, arrecada, né, o que as pessoas produzem. Então a gente tem o dever de entregar bons serviços, bom atendimento, né. E essa é a missão lá. Então tem essa parte dos recursos humanos, o setor de compras também ele é conosco, né? Tem a guarda municipal, né? Que tem lá, tem o setor de tecnologia da informação, o expediente, o protocolo, os documentos que tem a tramitação, o processo administrativo, a parte de leis e decretos, a parte de convênios, contratos. Trabalha com jurídico em conjunto, mas passa por ti. Isso, a procuradoria ela fica vinculada ao gabinete, né? Mas, e tem o procurador Dr. Valdecir, que é o responsável por toda essa experiência, essa estrutura, isso, né? Agora, a parte os contratos que eu digo, assim, é mais o controle, né? A análise jurídica é feita pela procuradoria. Mas passa por ti também, tem que dar uma olhada, né? Sim, com certeza, passa por todos os secretários que têm contato com contratos vão ter esse olhar, né? O volume de papel ainda é grande, muito superior ao desejável, né? A gente vê felizmente no Brasil crescer a movimentação para que se tenha governos digitais, né? O próprio governo federal tem uma lei que saiu recentemente que fala sobre governo digital para a esfera federal, mas com certeza isso vai baixar para os estados e para os municípios. E eu acredito que o digital ele confere muito mais transparência, né? Porque daí o Glacir entra com o pedido dele, vai poder fazer o acompanhamento, acompanhar o que tem dentro do processo já digital, dentro da casa dele, não precisa se deslocar até a prefeitura, né? Para saber o que está acontecendo. É o caminho que a gente vai querer seguir, ter aqui em Farroupilha a melhoria dos serviços, né? Através de um governo também digital. Já tem experiência ali por exemplo, da sala do empreendedor, né, que as pessoas fazem os pedidos dos alvarás, é um processo digital, mas isso tem que espalhar para outros setores também do município para que se tenha esse tipo de serviço, né. Mas sem gastar os 5 milhões do governo anterior que queria gastar, né? Não, nós temos uma preocupação grande, assim, tudo bem, o investimento, eu acredito que o que ele vai gerar, o que um investimento em sistemas gera de economia, muitas vezes justifica um gasto, né? Mas qual que é o nosso norte, tá? Nós protocolamos, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um pedido de acesso ao SEI. O SEI é um sistema que ele foi criado aqui pelo nosso tribunal e que Tribunal do Estado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Mas a sede aqui Que não tem nada a ver com o federal que Alegre. você falou. Nada a ver com o federal que o governo lançou. Não, foi o tribunal. O tribunal fez para tratar das questões internas e acabou emprestando para um órgão público ou outro, cedendo. E hoje, por exemplo, Porto Alegre usa, São Paulo usa, tem outros municípios usam, o próprio governo federal usa o SEI. Isso facilita até a análise para tribunais de conta, que eles podem entrar direto ali nos processos, já olhar os processos... O objetivo é interligar. Isso, exato. Então, assim, falar a linguagem que os outros estão falando, né? Então, a ideia é, claro, eles têm que deferir esse pedido que a gente fez. Então, nós enviamos, né? Eles pediram quem seriam os responsáveis. Tem uma portaria nomeando 3 servidores de carreira, né? Que é a Sheila Ariotti, irmã da Cidiane. Sim, conhece muito também. O Leonardo Manfredini, que é da TI do município, e o Bruno, né, que é de finanças, que trabalhou com esse sistema, inclusive em Porto Alegre, ele trabalhou no DMLU, se eu não me engano. Então já tem a experiência. Já tem a experiência de utilizar. Legal. Né? E aí, quando se puder ter essa ferramenta, com certeza vai ajudar muito, porque aí não fica aquelas pastinhas azuis correndo para um lado para o outro, perdidas, escondidas, vai saber, né, o destino não se perde, não é? Claro, não é sentido, sim, fica na pilha. É um volume muito grande, né? E hoje, por exemplo, mesmo à distância, tu poderia estar trabalhando num processo, despachando, assinando digitalmente, e isso teria uma agilidade muito grande. Em vez de sai de uma secretaria, passa para alguém para levar para outra secretaria, lança alguma coisa no sistema, anota num caderno, para ver quem entregou. Isso, a ideia é terminar. Eu passei para o Glacir, ele já recebeu na caixa de entrada dele, já está lá, já saiu para o outro, exato. Isso aí. Rolando uma coisa assim que eu aprendi ao longo desses caminhos recentes aí também, dos famosos software anterior aí, né? É que assim, o governo federal tem interesse de que o sistema dele seja interligado com todos os municípios, né? Sim. A partir do momento que eu aqui como gestor pego um software meu, ele não conversa com o federal, né? Tem sistemas que conversam, sim, né? Mas não é todos, né? Não são todos, a questão ali do que aconteceu, enfim, toda a cidade sabe, né, que foi uma situação bastante delicada. Com certeza. Nós não vamos fazer nenhuma não vamos buscar ser digital, mas vamos ouvir bastante a comunidade também, né, para que as coisas andem na linha. E esse que você falou do TRE é gratuito? É gratuito. É bom demais, né? Além de ser bom, é de grátis. Pode ser que exija algum investimento de infraestrutura, algum investimento de nuvem, algum investimento Mas é mínimo, né? De pessoal. Comparado ao... Sim, com certeza. E o retorno fantástico, né? E eu vejo assim, o Brasil, por exemplo, até há pouco tempo ainda não tem a interligação de carteiras de identidade de motorista. Isso é uma vergonha para um país, né, que nem o nosso, né? Eu já vi situações assim, e até a forma como se emitem as carteiras, às vezes se deixa margem para muita falsificação. Sim, né? falcatrua direto, né? Sim. Então, isso é uma coisa assim que tinha que ter um decreto, olha, a partir de tal data tem que ser todos. Vamos olhar ali, serviços recentes que estão na palma da mão de todo mundo. A carteira digital, né? Sim, motorista. A CNH, ela é nacional e está na palma da mão de todo mundo hoje. Título, né? O título, e tem a questão do certificado também do veículo, não se imprime mais, né? Sim. Tu pode imprimir o teu que tu baixou da internet. Né? Agora, o que a gente tem que ter cuidado também é para que a tecnologia não seja excludente. Exatamente. Então, o que está no nosso radar é que quando os processos se tornarem digitais, o nosso expediente tenha condições de receber aquela pessoa que não tem a condição de escanear ou conhecimento. Ou até não conhece, né? Isso, ou conhecimento, porque ela chegue, seja atendido, os documentos dela se transformem em digitais e aí passe a tramitar. Não pode ser pro cara, não. Porque não pode ser excludente, né? Não pode chegar o cara e dizer, não, vai no computador. Não é assim que funciona. Sim, também. A gente tem que melhorar, agilizar, mas sem perder o contato humano com o destinatário final. Agora, facilita muito para profissionais como os advogados, como os arquitetos, os engenheiros, os próprios corretores de imóveis, quem já está no meio, os contadores, né? Então esses vão poder, e que são o maior volume de atendimento, de prestação desse serviço burocrático, né? E o problema todo da informática às vezes é o seguinte, né, que
cada um que monta o sistema, ele monta de uma maneira que parece que eles não usam, né? A nota digital agora, que eu falei com o Plínio recentemente, inclusive, né? Eu gostaria que o cara que fez o sistema ficasse na frente do computador e tirasse 30 notas uma atrás da outra. Mas ele teria que fazer essas 30 notas para ele ver, né? Cara, tu aciona o negócio, tem que clicar, tem que voltar, o botão que está lá em cima já não está mais. Sim. E a emissão da nota é outro sistema, já não seria esse processo eletrônico. Sim. Mas realmente tem muita coisa para melhorar. E o Plínio, assim, ele tem sido um parceiro muito grande, né, nessa parte. A gente até teve algumas reuniões com os fiscais de contratos até desses sistemas que a gente usa para sentar com a empresa para pedir melhorias, porque realmente a gente precisa melhorar. Isso é uma reclamação geral dos escritórios de contabilidade, inclusive. Sim, geral. Né? Então, eu como usuário estou reclamando, né? Mas eu vejo nos escritórios de outras coisas, de relatórios que eles têm que fazer. O nosso contador nos falou até que tem um sistema lá que ele tem que calcular na máquina e alimentar o sistema. Quer dizer, isso hoje é automático, a matemática, né? Então, são detalhes. Mas, Claudinha, voltando ao secretário, assim como os CCs, né? Não tem hora extra, não tem fundo de garantia. E o horário, como é que é o horário? O horário é dedicação integral, né? Se o prefeito ligar na meia-noite... Dedicação integral. Não tem horário, né? Claro, né? A gente tem vida, né? Tem a família, né? Claro. Quando dá o sufoco... né? Mas a dedicação é integral, não tem horário, né? Regularmente se dizer das 8 vai até às 17, mas não encerra por aí. Tu já saiu algum dia às 17 nesses 4 meses? Difícil. Não tem como, né? Difícil. E assim, com relação ao projeto recente que tu mais fez ali agora, o que é que tu gostaria de destacar, por exemplo? Eu acho que passou pela secretaria ali, foi um trabalho que desde o início do ano, aí eu quero destacar muito a questão da integração do gabinete também com a atuação da doutora Eliane Dal Ponte, que trabalha muito a questão da Previdência, né? Porque nós temos um problema no fundo ali que vai levar muitos anos até a gente... 387 milhões é o problema. O problema do fundo do servidor. Se a prefeitura ficasse um ano sem pagar ninguém, nem nada, ainda faltaria dinheiro. Faltaria dinheiro para pagar o rombo que tem o nosso fundo de previdência. Agora, né, são situações, né, que existiram no passado e com o tempo o próprio serviço público também está se ajustando. Quem está no serviço público e entrou no passado, tem aquelas aposentadorias que são integrais e tudo mais. Depois da reforma da Previdência, teve a questão do teto, né? Então, vai respeitar o mesmo teto, que é o teto da Previdência do INSS, que é 6 mil e alguma coisa, agora me foge o valor certo. Novos que entraram não vão se aposentar com 20 mil, que nem tem caso aí, né? Não vai ter essa possibilidade, vai poder se aposentar com o teto pelo regime geral. Pelo RPPS, perdão. O regime geral do INSS é o mesmo valor do regime geral. Só que aí entra a questão da previdência complementar, que aí quem recebe acima desse valor contribui querendo, né? Pode a pessoa não querer contribuir, pode se contentar com o teto. Mas é caso raro, né? Caso raro. Agora, se ela quiser ganhar mais que o teto, ela vai pagar como se fosse fazer um plano de previdência privada, né? E que tem que ter a contrapartida do município ainda, Sim, né? Tem uma parte da contrapartida do município, só que aí não entra naquela... Aí vai ter o cálculo dessa outra parte que não entra no fundo próprio de previdência, né? Aí vai ter uma instituição, um banco, uma dessas instituições de previdência mesmo que vai gerir isso aí. Tipo o Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal... Alguma dessas instituições com a capacidade de gerenciar esses recursos sai da conta do fundo, né? Hoje o maior problema é o fundo para a prefeitura, para o gestor administrar isso? Tem que, assim, o cobertor, né, do município ele é muito curto, né? Se a gente pegar o bolo tributário da arrecadação nacional, a maior parte ela se concentra em Brasília, na União, uma parte menor vem para os estados e uma parte menor ainda vem para os municípios. Então, qualquer valor que foge um pouco da linha,
ele vai te travar na questão dos investimentos. Né? Então é importante que se tome as medidas para sanar. Né? Nós temos a questão dos aluguéis, né? Por exemplo, assim, que a gente está buscando reestruturar para reduzir esses valores, alocar serviços em prédios próprios possíveis, e quem sabe aí até o fim da gestão a gente tenha um novo centro administrativo, né, atrás do atual prédio da prefeitura, para atender de forma num local ali a população que precisa. O que vocês já conseguiram nesses 4 meses assim de realocar locais? Eu vou dar o exemplo do que na minha secretaria, por exemplo, o RH estava lá no SIAC. Nós conseguimos trazer o RH de volta para o prédio da prefeitura ali Tudo depende dele toda hora, né? Sim, e ficava bastante complicado até lidar, porque sobe, desce, né? Então é melhor ter isso centralizado, né? Tem o prédio aquele onde tem a guarda municipal hoje, que era a antiga delegacia de polícia. Várias salas, né? Ali com certeza comporta mais a Secretaria de Obras, a parte da Agricultura, que já ficaria perto da garagem também. Que é o mais, né? Isso, então racionalizar esse tipo de situação. Daqui a pouco você parte com uma racionalização de veículos e tudo mais. Que tem veículos, né? Isso, então tentar enxugar, fazer mais com menos. O número de CCs também baixou, né? Sim, a economia muito boa. Economizamos bastante aí na questão das nomeações. E sem prejuízo do serviço. Né? O próprio Jonas ali, ele está como vice-prefeito, né? Muito atuante, né? Está acumulando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Cultura e Turismo, e a questão da contabilidade também, que ele é contador. Experiência. Aí tem a secretária Luciana, por exemplo, além da educação, ela está com o esporte, lazer e juventude. Tem a Franciele Heck, por exemplo, tá na minha secretaria, mas está na secretaria do Jorge. Ela faz a coordenadoria da mulher, é advogada, né? E faz também a coordenadoria do PROCON. Então tem pessoas que estão se desdobrando aí em algumas funções possíveis, né, de se executar, e que gera também uma economia ali para os cofres públicos. O planejamento também juntou o meio ambiente? Com o meio ambiente, exatamente. Então a secretária Cris, ela fica no planejamento e no meio ambiente. Depois vai ter uma reforma, né, que vai tratar dessas questões. Essa reforma já está sendo trabalhada também? Sim, já está sendo gestada. Já também passa pela tua secretaria? Isso nós conversamos em conjunto. Assim, no trabalho, o Dr. Valdecir já deu as linhas, né, gerais, e aí o gabinete, juntamente com os secretários, esmiuçando ali as funções de cada um para reduzir para 9 secretarias. E isso vai para a Câmara e após aprovado tem... Isso, aí vai ficar com uma estruturação mais enxuta. Mais enxuta. E com relação aos aluguéis, a meta é abandonar o SEAC a curto prazo? Isso, vamos dar um horizonte ali de um ano, né, para que a gente tenha realocadas as secretarias que estão lá. Porque tem muito lugar, né? Tem CRAS, tem isso, tem aquilo, tem a UPA grande ali que também dá para aproveitar. Isso. Né? Agora a UPA está sendo usada ali em função do coronavírus, o centro de referência, né, coronavírus. E tem o próprio prédio ali da delegacia, enfim, tem outras estruturas aí que vai poder comportar o que a gente tem, né? Com relação à UPA, em função da verba federal, isso tem que negociar bastante também para poder usar para outras coisas. Destinação saúde, né? Tem que centralizar a saúde ali. Sim. O CRAS já é ali? Não, né? O CRAS tem não sei se é CREAS ou CRAS, eu acho que tem mais do lado atrás ali, tem uma outra estrutura que daí é da assistência, né? Tá. Que aí é separado a saúde da assistência, não é no mesmo prédio, são 2 prédios separados. E com relação a esse voluntariado que vocês começou a ser falado, o que é isso? Sim, saiu o decreto semana passada, o programa Amigo de Farroupilha, né? As pessoas que quiserem e puderem colaborar com o município, né, podem entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos, deixar o currículo, preenche uma ficha com aquilo que pode auxiliar o município, né? Qual que é o objetivo, né? O objetivo é integrar, né, a comunidade, porque como a gente
vem dizendo, o município ele existe para servir a comunidade. Tem muita gente, por exemplo, que ou está aposentado, ou tem algum tempo, ou algum conhecimento que pode fazer com que a gente melhore. E a gente só vai melhorar se a gente puder contar com a colaboração também das pessoas, né? De repente alguém vai dizer, mas o município já tem pessoas, já tem profissionais, né? Mas por mais que se tenha profissionais, por mais que se tenham as pessoas, né, que são remuneradas para fazer o serviço, esse olhar da comunidade, e eu estou falando aqui com uma pessoa que é voluntária também em diversas frentes, traz para dentro da estrutura uma oxigenação e também a visão da comunidade. Né? O cidadão, às vezes, que sente na pele, sabe mais da necessidade. Né? Isso. E mais ali adiante, né, está sendo trabalhado ali, especialmente com o Daniel Bump ali, junto com o prefeito, com o vice, um conselho gestor que envolva as entidades. E também, né, tem a lei federal que trata dos direitos do usuário do serviço público, que a gente também está trabalhando para adequar a nossa legislação local para ter esse conselho. Praticamente o PROCON do cidadão com relação ao serviço público. E aí também tem pessoas que vão ter que ser selecionadas da comunidade, né? Tem uma quantidade de pessoas do poder público, uma quantidade de pessoas da comunidade para ter esse conselho para que a gente entregue serviços de melhor qualidade para o cidadão. Isso é uma coisa que eu falo seguido aqui, Collodi, é o seguinte, ó. A pessoa está no auge do conhecimento, a partir dos 60 anos, se aposenta e fica em casa. E aí a gente vê depressão, vê doenças, né? Por quê? Porque a pessoa estava num ritmo e não se preparou. Dificilmente as empresas ou qualquer entidade prepara o aposentado, né? E essas pessoas às vezes se sentem assim, de uma hora para outra estou inútil aqui. Então tem o Observatório Social, tem entidades, tem agora essa possibilidade. Acho que é um grande lance. Talvez não venha tudo que a gente imagine, né? Sim. Mas tem muitas pessoas que gostam de ajudar para se sentir útil também. E já, né? Tem pessoas que ajudam, por exemplo, numa escola, tem pessoas que auxiliam lá nas fraldas, né? Nas fraldas, assim, até deu uma parada na questão das senhoras na época por conta da pandemia. Mas, com certeza, né? Melhor se isso aí, né? Melhor ser ajudado que ser ajudado, né? Servir, né? Isso aí. Muito bem. Claudinha, 33 minutos, bom número, né? Bom número. Vou te deixar com o oi final aí na câmera 3 para te dizer que nós estamos à disposição. Não precisamos convidar o amigo quando tiver algum fato novo que queira vir aqui, é uma satisfação a gente passar para os nossos telespectadores. Bom, só queria te agradecer, Glacier, né, pelo convite, né, e desejar, né, sempre o melhor aqui para a TV Cidade Farroupilha, porque é um canal da cidade para a cidade, né, e a gente deseja todo o teu sucesso. Para nós todos. E agradecer muito pelo convite aí, a gente está sempre à disposição.